Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu costumo proferir conferências de pé. Esse púlpito aqui já assistiu a uma conferência memorável minha com o professor Zeno Veloso, graças à generosidade da professora Adriana Apner, que nos convidou. E era um dia frio como hoje, então eu ainda nem fiz cumprimento. Eu vou começar contando a história e depois eu cumprimento. A lá Zeno Veloso, depois eu cumprimento o senhor. E a Adriana falou, você fala de testamentário, o Zeno fala de legítima, sei lá o quê. O Zeno começou a falar de legítima, de testamentário, virou um bate-bola. O que era para durar 20 minutos durou 3 horas, o evento acabou 2 horas da manhã. O maior frio que eu peguei na minha vida. Eu já tive em Salzburg, Innsbruck, Paris, Curitiba. Um frio de gelar os ovos, nas palavras de Zeno Veloso, não são minhas. Certo, Adriana? Então eu estou só citando quote, abre aspas e fecha aspas. E aquele dia surgiu, então, aqui em Curitiba, uma dupla de palestrantes que faziam jogar mais uma palestra, fui eu e o Zeno. Começamos no Paraná, Curitiba, aqui nessa casa, aqui nessa mesa, e terminamos agora em Foz do Iguaçu, onde eles nos acompanhou na derradeira palestra que dei com o Zeno Veloso, e que, enfim, marcou a minha vida. Eu queria agradecer algumas pessoas presentes que me são muito caras. Eu comecei o dia de família apaixonado por ele por conta de Giselda Eronac e Zeno Veloso. Giselda me levou ao IBDF em 2005, eu sentei numa mesa e conheci Zeno Veloso e o desembargador Jones Figueiredo Alves. E a Giselda disse assim, Jones, Zeno, Simão gosta de história, o que você anda lendo? Eu andava lendo o livro do Pierce Paul Reed, dos Templários, e o Jones começou a fazer perguntas sobre os Templários para mim, falou, você acha que esse cara deve ser uma fraude? Eu vou ver se ele sabe mesmo. E eu comecei a declamar a regra de São Bernardo de Clairvaux sobre a ordem dos Templários. E daí o Zeno proferiu a famosa sentença que era de Zeno Veloso. Tu és sabido, hein, Simão? E essa eu ouvia enquanto convivi com o Zeno. Então eu queria deixar um agradecimento a Giselda, a Zeno, e uma paixão que foi subsequente, que foi o professor Valdir Elizar. Aliás, quando eu falei que ia declarar amor a Giselda, ela mandou te avisar que ela continua indecisa entre mim e você, e que ela não vai declarar porque ela vai casar até o final dos dias. Ela mandou fazer essa nota. E aqui no Paraná, conheci o professor Valdir Elizar, que não está aqui nesse momento, mas esteve até agora há pouco. Foi uma paixão subsequente, que é um homem esplendoroso. Um jurista, né? Com J maiúsculo. São aqueles que a gente admira e que são de uma massa que nós não fomos feitos. Vilaça, Grisar, não adianta, a gente nunca vai chegar aos pés dessa gente. Um dia o Vilaça me contava, sabe esse que eu fazia quando eu era aluno de direito aqui? Eu ia à casa do professor Alexandre Correia. Alexandre, não Augusto de Castro, Alexandre Correia, Correia. Ele e o Manuel Figueiredo Ferraz tomávamos café e conversávamos em latim. Só que tinham palavras em português que não existiam em latim. Nós tínhamos uma gramática latina das palavras tupi-guarani e árabe, que não existiam em latim. Então eles criaram declinações para falar em latim durante a tarde. Eu não sei falar em latim, mal pacta subservando. E dies ire, sob século e fabila. Bom, enfim. Essa gente merece toda a nossa homenagem hoje e sempre. Outro ponto que eu queria agradecer aqui é essa generosa apresentação do professor Pianovski, que é um amigo querido, e dizer para os senhores o seguinte: o tema dele, eu podia ter continuado a palestra. Curiosamente, o quadro do Schiller, se o Vossa Excelência tivesse Instagram, que recomendei no almoço que tivesse para stalkear os amigos, teria visto em julho que eu fiz uma comparação de 2 beijos. Esse beijo da morte do Schiller com o beijo do Klimt, que é bem mais famoso que o do Schiller. E eu perguntei no Instagram qual beijo impactava mais. E todo mundo gostou mais do Klimt, que diziam que era o beijo da vida, que é verdade. E eu gosto muito mais do Schiller. Agora eu mandei no seu celular várias fotos que eu bati de close desse quadro que você tem com você. Então, professor Pianovski, Vossa Excelência é um humanista também de verdade. O curso dele de Direito e Ópera, que vocês devem ter assistido, se não assistiram, eu implorei ele que pusesse no Instagram, é uma das coisas mais belas que alguém já produziu em termos de reflexão jurídica com cultura geral. Eu implorei a ele que fizesse isso, agora ele vai pôr no Instagram, é uma alegria. As irmãs Luciana e Marília, eu quero dizer o seguinte, eu vi vocês 2 essa semana, eu podia ver todo dia, toda semana. A sua palestra, a Marília não, a Luciana. A Marília está aqui, não, eu olhei e falei, essa Luciana. A sua palestra, Marília, sobre boa fé, eu fiquei completamente apaixonado, meus parabéns. E a Luciana falou sobre o compromisso de compra e venda e os cuidados registrais. Então, feitos esses meus agradecimentos a todos, embargador, que alegria encontrá-lo depois da nossa estadia em Lisboa. Muito obrigado pelas gentis palavras. Eu queria dizer o seguinte: assim que saiu
que eu recebi um telefonema: Simão, vai sair amanhã sua nomeação para a comissão de revisão do Código Civil. E eu não vou fugir do tema não, porque eu vou entrar na questão da herança e da legítima, mas só preciso dizer uma coisa para os senhores. Eu na hora pensei, eu vou para o direito das sucessões. É lá que eu posso ajudar. Já afinal, aqui nessa mesa, onde eu ouvi do professor Luiz Edson Fachin, Simão, o problema das sucessões no Brasil não é a regra se concorre ou não concorre, se é herdeiro necessário ou não é necessário, se 1832 tem a quarta parte bem ou mal feita. A questão é saber se nós damos maior ou menor autonomia ao autor da herança. E é por isso que eu vou falar do tema que eu escolhi, com base em Luiz Edson Fachin na reforma do Código Civil. E daí encontrei a Gigi. Gigi falou assim: Simão, vamos para as sucessões? Eu falei: não vou para as sucessões. Ela me olhou com uma cara de susto. Mas ele morreu, a Nevares não pôde integrar a comissão, você é o cara que tem que ir comigo para as sucessões. Eu falei: eu não vou para as sucessões. E eu vou explicar por que eu não vou para as sucessões. A comissão, dia 4 vai ter reunião agora divisória, ainda não foi feito isso, mas eu pedi ao ministro Salomão que não fosse as sucessões, ele me concedeu esse direito. Eu não sou um advogado e um estudioso profundo de família e sucessões. Não falo isso com a arrogância dos falsos modestos. Eu gosto muito dos temas e sou um apaixonado pelos temas. Mas eu tenho que ter minha vida inteira de direito das obrigações, em especial a teoria geral, os artigos 233 a 420 do Código Civil. E eu a vida inteira fiz um caderninho, fui anotando defeitos do Código Bevilacqua, defeitos do Código Reale, e falei: quem sabe um dia alguém me ouve e eu posso ajudar a mudar esses pequenos defeitos. E eu tenho a chance, e eu não vou perder. Então, por exemplo, trocar o termo validade no 308, 309, 310 por eficácia, eu vou fazer isso. Então, rain not come shine. Então, eu podia estar no direito de sucessões. Isso não me exonera da responsabilidade de ajudar a Gisela e o Mário, que são dois fraterníssimos amigos, no que eu puder em sucessões. Mas a questão então verídica que nós vamos colocar, e que tangencia a minha palestra, é a questão do 1848, que chama a conversão dos bens da legítima. 1848 é um artigo completamente disfuncional. Se eu já tiver que advogar em justificativa de justa causa sobre os bens da legítima e convencer o magistrado se a justa causa é justa ou é não justa, aquilo é um absurdo. Aquilo é um absurdo em qualquer conceito, porque daí tem 6 correntes da jurisprudência. A justa causa tem que ser justificada à luz do próprio herdeiro do caso concreto, porque meu filho é um imbecil. Tem que escrever. Ele é um idiota. Ele é apaixonado por qualquer mulher e vai gastar todo o dinheiro, logo põe em comunicabilidade. Que ofensa ao filho, mas tem que escrever. Se eu puser a cláusula, é para proteção de insucesso no futuro casamento, o juiz disse que não, eu não justifiquei a cláusula. Eu preciso agredir a pessoa do meu filho no limite máximo para que agrade todas as correntes jurisprudenciais do TJSP. E se eu não agredir no grau máximo, a cláusula cai. Então derruba. Ontem no café, falei: Gigi, eu vou dizer uma coisa para você. Voltando para São Paulo, eu era o Mário, eu vou dar da Azul. Se puder, um palpite é tirar esse 1848. E o problema agora é a conversão dos bens à legítima, que é o parágrafo 1848 do meu artigo. Vossa Excelência bem ponderava a questão do contrato social admitir ou não a entrada de certo filho. Bom, aquele filho é o gerente da empresa, está comigo desde os 6 anos de idade, que toca a empresa, a outra filha é agrônoma, toca as fazendas. Não, então a empresa vai ficar para o filho e a fazenda para a filha. Bom, deu certo. Não deu certo. Porque daí tem um problema. Entre eu testar e eu morrer, a empresa quebrou, já a legítima do filho não vai ser paga e a fazenda valorizou, porque planta soja. Ou não, a fazenda plantava batata. Bom, batata doce é um sucesso, né? Batata doce é um sucesso. Batata doce e ovo. Se eu soubesse nos anos 80, todo mundo só ia comer batata doce e ovo, ao invés de piano na fazenda, eu tinha ficado rico. Só se come batata doce e ovo. Eu não quero ser indiscreto, mas as consequências gástricas são letais. Mas, enfim, daí eu tenho um problema no planejamento sucessório, Luciana, Marília. Por quê? Porque eu falei que a cota da empresa com o filho que é empresário, e a fazenda com a filha. Daí desvalorizou tudo, mexeu no patrimônio inteiro, compensa em dinheiro. E quem diz que tem dinheiro para compensar essa diferença se ela for brutal? Não há como compensar a legítima. Então, primeiro problema prático. A filha fazendeira e o filho empresário, onde a primeira solução parece óbvia. A legítima de um é paga em fazenda, a legítima de outro é paga em cotas sociais, e depois a disponível a gente tem que fazer algum ajuste possível. Bom, desvalorização de uma e valorização da outra, já deu problema. Segundo problema prático, o cônjuge sobrevivente
que se acha com mais direito que os filhos, porque afinal eu sou cônjuge do segundo casamento. Quando ele morreu, era na minha mão que ele estava segurando. Então, eu tenho direitos. E aí vem aquele presente sucessório que é fabuloso para quebrar a empresa. Você dá disponível para o cônjuge. Pode, é disponível. Você pode dar até para o São Paulo Futebol Clube, que perdeu ontem, então triste. Dá uma esperança que o São Paulo ganhasse alguma coisa, porque eu não vejo o São Paulo ganhar desde que eu era criança. Eu tinha cabelo quando o São Paulo ganhava. Bom, daí você dá disponível para o cônjuge. Só que o cônjuge é o famoso caso Zeno, mãe de 2 e madrasta de 2, era normal. E daí daquela briga enorme, porque os filhos do primeiro casamento detestam a madrasta, psicologia pura, como a senhora bem falou aí, pura, porque afinal roubou o lugar da minha mãe, mas sua mãe já morreu, filho, não, mas ela é a usurpadora. E ainda o desgraçado do meu pai gosta mais dos meus filhos, porque deixando a disponível para a madrasta, quando a madrasta morre, quem recebe a disponível? Os filhos do segundo casamento, e não os do primeiro. Solução brilhante. Põe a mulher na empresa, quebra a empresa. E todo mundo tem ódio, porque daí os filhos do segundo casamento brigam com a mãe, porque a mãe tem mais poder que eles. Dizem, mas você só é mãe, só é mulher, eu é que sou o filho. Problema grave. Agora, enquanto só tem uma empresa, e tudo é empresa, e tem a filha que é pintora e o filho que é empresário, ou a filha que é a grande empresária e o filho que é fotógrafo de festas populares. Todos os bens do falecido são componentes compostos por uma pessoa jurídica. Bom, tinha uma solução no Código Antigo. O sábio Bevilacqua, sapientíssimo Bevilacqua, respeitador da autonomia privada, que é o tema do professor Fachin, que eu vou começar e terminar por ela. É o tema que propôs o professor Fachin aqui no evento. Porque eu dei uma palestra errada. A Adriana me deu o tema, eu não entendi o tema. Eu escolhi um tema que não era do evento. Tipo, o evento era assim, alimentos gravídicos, eu falo de sucessão do companheiro. Foi um vexame completo, eu errei totalmente o tema. E quando eu vi, ele falava disso, eu falei, mas o que eu estou falando aqui? Não, eu já tinha errado o tema, errado a palestra. Semana passada, me chamaram no evento, eu peguei o folheto, a propaganda, quando eu fui convidado, eu li o tema de cima, e o meu era de baixo. Cheguei lá, tudo preparado. Eu ia falar sobre preceitos dos contratos e autonomia privada. O tema era outro. Existe dicotomia entre contrato empresarial e contrato civil? Eu falei, putz, mas que tema que me deram agora? Não, Simão, faz 3 meses que nós fizemos. Errei o tema, mas aí que aconteceu? Eu não preparei slide, sabiamente, então eu comecei a falar de cabeça. Foi bom, depois eu fui aplaudido. Apesar que palestra boa é palestra curta, e se é curta não precisa nem ser boa para bater palma. Mas enfim, daí nós tínhamos uma empresa só. Mas ele diz, não, meu filho é fotógrafo, a minha filha tem que ficar com isso, eu quero pagar de outra maneira a legítima do meu filho. O senhor tem imóvel? Não, que imóvel? Imóvel é coisa de pobre, hoje rico tem ações. Rico não gosta de imóvel. Meu avô, imagina, meu avô libanês não gostava de imóvel, ele colecionava imóvel e figurinha. Bom, hoje não tem, o senhor não tem, não, e dinheiro? Não, dinheiro não dá para compor a legítima, mas a empresa vale muito mais do que eu ter no banco. E nem pense o senhor que eu vou vender coisa da empresa para pôr no banco para pagar a legítima. Então o senhor faz um testamento, que certas cotas correspondentes à legítima daquele filho serão vendidas, alienadas, liquidadas, apurado e eu pago em dinheiro, não posso, porque o 1843 proíbe a conversão dos bens à legítima. Resultado, um código que nasceu no século XXI, ele trata o herdeiro como um sujeito incapaz e trata o testador, vírgula, o autor da herança, vírgula, que em regra construiu o patrimônio, porque Maria e Luciana, cada vez mais nós temos o herdeiro profissional, né? Que é a herança do avô, do pai, porque esse é o seguinte, na segunda geração queimam tudo, na terceira já estão no buraco. Hoje quem deixa bens é quem construiu. E quem construiu não pode sequer determinar a liquidação parcial de parte da empresa para pagar a legítima de um filho que é fotógrafo de festas populares. E o que o fotógrafo faz quando entra na empresa? Atazana a vida da irmã. Claro, porque ela trabalhou a vida inteira e ele não. E daí ele dizia, o papai só gostava de você, olha quanta chance ele te deu. E eu fui tirar fotografia porque nunca tive chance. Agora eu sentei aqui. Uma vez eu acompanhei uma ação em que três irmãos, construíram uma empresa. Um era uma cabeça, o outro era o executor e o outro era o bom vivant. Um dia o bom vivant, já com 60 e tantos anos, não era uma criança não, senta na empresa e fala assim, agora eu vou mandar. Eles quebraram o banco e a empresa em 3 anos. Empresa que faturava aí naquela época 100 milhões por ano. Não era nada desprezível. Então se eu não tenho
como pagar a legítima convertendo os bens dela, por proibição expressa em 1848. Se eu não tenho como compor a legítima, porque a legítima no Brasil é de 50%, não é pouco, e ela é uma legítima fixa, o que nos resta nesse cenário para pensar essa legítima, já que o Código vai passar por uma reforma pretendida, que vai virar um anteprojeto, que vai um dia para a Câmara e para o Senado e pode ser ou não aprovado. Era o que eu discutia com o Mário e com a Giselda ontem. O que nós vamos fazer para resolver o problema da legítima como uma sugestão socialmente aceita? E eu dei algumas sugestões, que são as reflexões que eu queria trazer para vocês antes mesmo de participar da comissão. A primeira é saber que existe um problema social entre o Código e as pessoas às quais o Código se destina. As pessoas não aceitam se casarem por separação convencional de bens e na morte o cônjuge ser chamado como co-herdeiro ao lado dos filhos. Não aceitam. É uma inaceitação social da lei. E aí, quando a lei surgiu, eu dizia assim, eu dizia e digo ainda, o Código não tem um defeito de concepção. Eu posso não gostar da concepção do Código, mas ele não tem um defeito. Ele foi concebido para imaginar-se um cônjuge sem patrimônio, viúvo ou viúva, que ficaria à míngua, e a concorrência, o sucedâneo do usufruto individual do Estatuto da Mulher Casada. A mulher que fala mal da concorrência está negando a história das mulheres no Brasil. A concorrência é uma vitória feminina no grau máximo. E por que é? Porque nós morremos antes de vocês. Outro dia eu disse isso, a moça falou, o senhor não é sexista? Eu falei, não, é IBGE, não é sexista, é dado. Isso é dado, tá? Abra a plataforma. Nós morremos antes. Então, quando a mulher diz assim, eu sou contra a concorrência, o senhor deve ser a favor. Porque toda concorrência é para garantir mínimo existencial. Então, o Código não tem um erro de concepção. Agora, a gente pode entender que essa concepção não se justifica hoje em dia. Podemos entender isso? Podemos entender isso. Então, a concorrência é o primeiro problema. Agora vem uma segunda pergunta. Ainda agora há pouco, nós ouvimos, e também com dados, porque não é sexismo, que mulheres ganham menos que homens nas mesmas funções. Dados estatísticos. Se mulher ganha menos que homem, e se morre depois, são dados estatísticos, isso aqui não é chute, isso é lento que está publicado. Que jeito que a gente protege essas mulheres, se não pela concorrência? Eu acho incrível as mulheres falarem mal da concorrência, porque elas estão falando mal de si próprias. Repare um detalhe, a gente pode dar um pulo então agora, mas a mulher de hoje não é a mulher do tempo do anteprojeto do Pato Pasto, dos anos 70. É uma mulher emancipada que trabalha. Então vamos partir dessa premissa que eu concordo. E também os dados não são tão firmes sobre isso. Também tem que estudar os dados. Quando eu falei para a Gisela em 2008, Simão, vamos pensar no projeto de sucessores de 2008. Falei, para qual Brasil nós estamos pensando? Para o Largo de São Francisco ou nós estamos pensando para o interior do Nordeste? Que a lei não é para quem tem advogado. A lei é para todo mundo. Então eu lanço uma pergunta para as senhoras e senhores aqui presentes. Sobre a legítima. A legítima. Vamos extirpar a legítima. A Deus podia até falar, eu sou contra. O Tartus começou um projeto de pós-doutorado para dizer que era a favor e terminou dizendo que era contra. Porque veio a pandemia no meio do caminho. Mas vamos só pensar uma coisa aqui. Como é que eu resolvo o problema, e eu vou pôr de novo, sem sexismo, dessa mulher que ganha menos pesquisas e que morre depois pesquisas. Tudo dado empírico. Se eu tirar a concorrência sucessória. Tira a concorrência e voltamos a quê? 1961, antes de 62, que o Estatuto da Mulher Casada, em que ela não tinha concorrência e nem usufruto. Ela não tinha nada, e nem real de habitação. Então nós vamos retroceder aos anos 1960? Vamos fazer um pacto social de retrocesso aos anos 1960? É isso que nós queremos? É fácil, é tão fácil. Você apaga o 1829, copia o 1603 do Código Antigo, ao lado de cônjuge por cônjuge e companheiro. É cópia, é a reforma mais fácil do Código. É pegar um xerox do Código 16, bater uma fotografia e pôr no projeto. E põe a mão, e companheiro. É isso que as mulheres querem? Não sei. Bom, então tem uma outra solução. Qual é a outra solução para o problema da legítima, principalmente por causa do planejamento sucessório, né? Que isso é a hora que trava. Se o cônjuge não for herdeiro necessário, nossos planejamentos sucessórios estão muito facilitados. E não adianta defender hoje que o companheiro não é herdeiro necessário. O companheiro é herdeiro necessário pela leitura do Supremo. Ah, mas o Supremo não disse. Não disse, mas disse com todas as letras o que não disse. Se vocês lerem os fundamentos, o companheiro é. Eu faço um disclaimer. Eu preferia que não fosse.
para dar mais autonomia às famílias, mas é para o Supremo. Aliás, só um detalhe, agora eu ando com uma birra, eu ando vendo postagens de Instagram com erros jurídicos. E eu acho, hoje eu li uma coisa, até mandei para o postador, eu não vou nem falar aqui, devia falar para acabar, mas é uma entidade de classe. Isso é aqui da P9, que fizeram um diagrama familiar e puseram os sobrinhos da mulher como parente do marido. Pelo que eu aprendi no 1595, o parentesco por afinidade acaba nos irmãos e não nos sobrinhos. E sabe o que puseram no outro slide, no outro postagem desse mesmo órgão de classe? A frase é a seguinte: dicas sobre herança. Parágrafo 6º. Se você casou por comunhão parcial, não se esqueça que na morte você tem a metade dos bens. Na morte? Eu achei que minha ação era em vida. Quer dizer, é um órgão de classe famoso. Eu mandei xingando, falei que tinha que apagar aquilo tudo. A diretora falou: vou apagar isso aqui no telefone. É melhor, porque isso foi serviço social. Minha amiga. Quando é minha amiga, eu xingo. Quando não é amiga, eu faço um que eu não vejo e tiro o sarro pelas costas. Repara o detalhe. Então, vamos tirar o cônjuge companheiro da qualidade de vida necessária. Vamos tirar. Bom, sem tirar o cônjuge companheiro da qualidade de vida necessária, mudando o rol, volta, descendentes e ascendentes, como já foi por séculos, desde as ordenações afonsinas, o Código só de 2002 trouxe essa categoria, eu tenho que fazer uma análise sociológica barra jurídica. Sociológica, o brasileiro testa? Não. Ah, mas professor Simão, eu olhei nos índices, aumentou 98%, sim, de 5 foi para 7. É 98%, né? De 5 foi para 9. Ninguém testa no Brasil. Ah, mas professor, meus clientes testam, porque vocês estão advogando na alta sociedade brasileira rica e bem informada. Então esqueça as coisas de vocês e perguntem do ponto do ônibus: o senhor já fez testamento? Então repare, a lei feita para a gente é fácil. Professor, todo mundo testa, todo mundo quem, cara? Todo mundo quem? Ninguém testa no Brasil. Se fala testamento para cliente rico e fala assim: o quê? O senhor deseja a minha morte? Calma, meu filho, eu não desejo nada. Você só pode ser feito após a morte. E o senhor pode revogar a qualquer tempo. Aí eu prefiro doar logo. Daí vem o rendeiro. Mas vamos voltar aqui para a conversa. Então vamos tirar o cônjuge companheiro de existência. Tudo isso ontem no café, eu, a Giselda e o Mário conversando sobre o projeto. A ideia é o projeto. Tiramos. Quem testa no Brasil? Quase ninguém. Então se tirar o cônjuge e o companheiro com herdeiros necessários, mas mantiver a concorrência, reparem, quem não testa, concorre porque não testa. E quem não quer que concorra, faz o testamento e exclua. Me parece que já deu uma boa organizada mental no sistema. Professor, eu me casei por separação total de bens. Normalmente tem um advogado, porque não tem casa por comunhão parcial, que é o regime legal. Então eu já sou mais ligado nas questões jurídicas. Então eu testo num código reformado e afasto o cônjuge ou companheiro. Bom, isso veio ao velho problema. Se o homem ainda tem mais patrimônio, e tem, são todos os dados do IBGE, é a mulher que se prejudica, é a mulher. Mas é uma mulher emancipada, não é mais a mulher que era minha mãe, que ficou em casa há 40 anos carregando o filho. Vamos ou não querer prejudicá-la? Estou lançando uma questão, não estou dando uma conclusão. Agora, então, vamos pensar que eu tiro a concorrência do código. Bom, daí tem um problema. Tiro a concorrência do código. Reuniões de BDFAN em 2015, 16, lá em São Paulo, para pensar o Estatuto das Heranças. Maria Berenice, Zeno, Giselda, eu, Aguirre, Ana Nevares. Talvez aqueles que mais gostem de bater papo sobre sessões. Vamos tirar. O que nós sugerimos naquela época? Uma coisa que nasceu morta, que nunca virou lei. Tiramos a concorrência e garantimos legítima só a filhos com deficiência. Com deficiência. E para o cônjuge ou companheiro garantimos um mínimo existencial por alimentos. Ou seja, alimentos pós-mortem, pagos pelo espólio. O que isso evita? A sociedade pós-mortem entre filhos e madrasta. Porque normalmente, hoje em dia, há famílias que eu chamaria de consecutivas, porque casa-se com um, união estável com o outro e assim por diante. Essa ideia deu uma grande celeuma na comissão do BDFAN, com os grandes sucessionistas. Porque, no fundo, os alimentos pós-mortem, eles suprem o problema do professor Reale, que era não deixar o cônjuge à míngua, mas não gera o condomínio. Estão me acompanhando? É uma solução intermédia.
Qual é o problema da solução intermédia? A velha vírgula. Se deles necessitarem. Então, se deles necessitarem, vai cair numa ação judicial para prova da necessidade ou não desses alimentos e para sua quantificação. Eu acho menos mal, em tese, do que a briga condominial entre a madrasta e os sucessores em todo o patrimônio. Mas, em tese, esta é uma possível leitura de uma reforma sucessória. Tirar a concorrência e inserir um direito alimentar assistencial. Agora, a terceira coisa que eu disse, e que sofreu severíssimas críticas de Oliveira Ascensão em Portugal, é que em Portugal, quando é que nós rompemos o sistema português? 1917, 16 do Código Civil, o ano de vacaço, nós abandonamos as ordenações. Mas isso não é de uma falácia, porque o Código Civil português é de 1867. E lá, eles abandonaram a gente antes da gente abandoná-los. Portanto, as ordenações ficaram brasileiras a partir dessa data, porque já não eram mais portuguesas. E o Código SEABRA de 1967 fez uma coisa que Portugal aceitou, integrou e que está até hoje, que é a legítima variável, que também no Brasil ninguém pensa. O que é legítima variável? Se for cônjuge, recebe tanto. Não 50%, pode ser 30%, pode ser 20%. O número é de acordo com uma reflexão social. Porque daí, o problema da legítima, que é o tema da minha palestra, também esbarra numa outra questão. A gente sempre pensa em filho e cônjuge, ou filhos e companheira. E a sucessão, quando eu só deixo ascendentes? Aí, o bicho pega. Por quê? As pessoas não têm filhos. Ter filho é um hábito social no Brasil. O Brás Cubas diz, também é IBGE, tudo que eu falo está nos dados, não é chute. Não tive filhos, não deixei nenhuma criatura o legado de minha miséria. O brasileiro leu o Brás Cubas e ignorou o Brás Cubas. É crescer e multiplicar. Isso aqui é Bíblia no sentido estrito da palavra. Então, pouca gente pensa na sucessão quando só deixo pai e mãe e não deixo filhos, porque não é comum. Mas meu caso, que não deixei filhos e não deixarei, tem um problema sucessório gravíssimo. Porque eu tenho minha mãe viva, e minha mãe é minha ascendente, certo? E ela faz jus à legítima, certo? Então, como é que eu faço um planejamento sucessório próprio se eu tenho minha mãe viva? Sabe qual é o sistema jurídico sugerido pelos tabeliões? Rogar é pedir, né? De forma chique. Rogo a minha mãe que renuncie à herança, que a parte é legítima. Ela pode, qualquer um pode renunciar à herança. E se ela não renunciar, não, eu quero a minha parte, destruiu o meu planejamento sucessório. Então, outra questão que se coloca, e que essa reforma precisa enfrentar, é se ascendente tem que ter direito à legítima. Por que tem que ter direito à legítima? É o que sempre teve, sim, desde 1450 com as ordenações afonsinas. Mas será que nós precisamos manter a legítima do ascendente? Será que uma sociedade pós-moderna de hoje faz sentido? Ah, sim, não, isso significa abandono ao idoso. Será que o abandono ao idoso está muito mais na seara alimentar do que na legítima? Ou seja, é tão comum assim mãe e pai morrerem e mãe e pai sobreviverem à vida do filho? Será que o problema de abandono de idoso não está, eventualmente, numa nova cláusula de indignidade ou deserdação em que eu possa afastar por abandono e não na questão sucessória na legítima? É outro ponto que se coloca, a legítima do ascendente. Nós temos que manter uma legítima de 50%, porque deve ter aquele problema colocado pelo professor da faculdade para mim. Simão, eu não tive filhos, estou com meu marido há 60 anos e tem minha mãe viva que está com 95. Se eu morrer, ela é herdeira necessária em concorrência. Ah, quer dizer, então, se eu morrer, a minha mãe herda, ela morre no dia seguinte, o que foi para ela vai para os meus irmãos, e meu marido vai ser sócio dos meus irmãos? Exatamente isso. Se não for dos seus irmãos, é dos seus sobrinhos, dos filhos dos seus irmãos. Então, será que tem lógica essa legítima de 50% em favor do ascendente? Será que a gente não podia reduzir essa legítima, fazer uma legítima variável, quando alguém deixar ascendente? Como é em todos os países do mundo que tem legítima variável, a do ascendente é menor que a dos descendentes. Porque normalmente o que vai para ele volta para quem? Para meus sobrinhos, netos dele, o que não faz sentido. Esse é o terceiro ponto a ser discutido, que é a legítima em favor de ascendentes. E acho que um último grande ponto a ser discutido sobre a legítima, acho que é um ponto existencial, é por que o direito brasileiro continua tão interventivo sobre o conteúdo patrimonial do direito de sucessões. Eu vou falar de família como um bloco agora. Será que não é hora da gente dar mais autonomia privada e menos intervenção?
Será que não é hora da gente entender que a gente pode emancipar a família brasileira de verdade? Eu queria lançar uma nota para os senhores que é a seguinte. Eu vou fazer uma crítica específica a um livro publicado recentemente. E eu vou fazer uma crítica e vou explicar por quê e vou acabar a palestra em 2 minutos. Eu aprendi com o IBDFAN, quando eu entrei no IBDFAN em 2005, que a culpa tinha sido extirpada do direito de família. Eu aprendi isso. Eu acreditei nisso. Eu escrevi sobre isso. E eu repeti isso às avessas, à torta direito, e repito todo dia. E daí eu li num livro, e numa live do IBDFAN com o presidente e com essa autora, que podia ter multa por quebra do dever de fidelidade do pacto antinupcial. Que multa era possível. Eu sempre aprendi, professor Hernandes, mas é que eu estudei mal teologia das obrigações, que cláusula penal implica culpa. Sem culpa não há mora. E sem mora há o mero retardo, que não há punição nem indenização. Então, se eu tenho uma cláusula penal, hoje festejada pelo IBDFAN, não por mim, colocando multa por traição, isso não é a culpa que saiu da lei por uma porta e está voltando pela janela, ou eu estou ficando louco? Agora, como é que alguém pode admitir, depois do nosso embate, Adriana, para o fim da culpa, o que nós sofremos com a culpa nos tribunais, aquela situação vexatória, em que normalmente a mulher é acusada de adúltera, detetive, fotos íntimas, humilhação dos filhos, que nós vamos discutir a culpa de novo, para dar multa, para impor multa. Alguém acha que o direito de família é saudável tirar a culpa da Constituição Federal, em 2010, e voltar no pacto antinupcial? De duas uma, meus amigos e minhas amigas. Ou nós erramos lá atrás, e temos que fazer a culpa. A culpa nunca saiu do direito de família e tem que voltar pela porta da frente. Por onde? Separação judicial litigiosa. Pelo amor de Deus, então tira do pacto antinupcial. Se a gente tem um direito coerente, e eu gostaria que ele fosse, a gente aboliu a culpa. E não gostaria, Marília e Luciana, que ela voltasse. Mas não volta no pacto antinupcial. Onde está escrito que não pode? Bom, agora que está escrito que não pode. Não pode ter multas na sua família, vamos escrever no código. Pronto. Assim acaba com a palhaçada. Agora eu vou mais longe. E termino aqui. Eu voltei a Curitiba com muita alegria por 7, 8, 10, 15, 20 razões. A primeira de todas é que eu amo as pessoas que aqui estão na sua integralidade do meu coração. A segunda, que foi aqui que eu queria a palestra Cruzeiro. Então, é aqui que eu vou fazer a minha penúltima palestra do Dia de Família da minha vida. Eu abandonei o tema, eu estou encerrando as minhas palestras. Eventualmente, com esse problema do código, eu vou precisar ter algum diálogo, eu só vou ficar nas sucessões. Quando eu disse para o Nazar que abandonou a família de sucessões, eu falei, não, porque nas sucessões ainda a gente consegue ter uma lógica. Na família, nós abandonamos a lógica. Isso vai custar caro. Eu vou dar um exemplo aqui. Multiparentalidade. Nós aprovamos por decreto. Não está na lei, não está no código e nós construímos a categoria. Alguém já fez um trabalho social com as crianças filhas de multiparentalidade para saber o impacto disso na vida delas? Alguém aqui dos presentes, suponho que os senhores e senhoras têm mais de 18 anos, acho que todos aqui têm. Já pensaram na vida dos senhores e senhoras o que é ganhar um pai e uma mãe por decreto judicial, porque alguém no IBDFAN disse que ter 2, 3 é melhor do que ter 2? Alguém já pensou na experiência social que nós vamos ter perante essas crianças no futuro, dessa doutrina vazia que nós construímos, sem nenhuma base jurídica social, levando a fé a um extremo, que o João Batista Grande olhou para mim e falou assim: Simão, se eu soubesse que eu fazia isso com o meu livro, com o meu artigo, eu jogava fora, porque eles estão destruindo tudo que eu construí sistematicamente. Ouvi em Minas, 2007, 2009, no ano ímpar. Eu pergunto aos senhores e senhoras, vale a pena a gente insistir numa doutrina séria de gente de família no Brasil? Se aqui a gente resolve tudo com base no princípio do afeto? Então eu entreguei os pontos. Meu último trabalho em família vai ser na comissão. Eu vou tentar ajudar a dar alguma lógica para esse sistema que está completamente histérico, completamente desconstruído. E quem ganha com isso? Ninguém. A sociedade perde. Sucessões ainda tem jeito. Sucessões ainda tem técnica, ainda tem teoria. E, portanto, eu vou palestrar aqui. Eu vou palestrar em São Paulo dizendo onde nós erramos de família, fazer um meia-culpa meu, o que eu escrevi e onde eu errei. Vou ler todos os meus textos errados, em público.
porque também é fácil culpar os outros, né? O que eu me apaixonei pelo afeto foi o maior erro da minha vida. Sabe por quê? O Araújo me dizia assim em Portugal, Pianovski, sobre o afeto. Quer dizer, amanhã eu já não gosto mais do meu primo, já não é mais meu parente do 4º grau, porque eu não gosto mais. Eu tirava a sarra, você não sabe nada do que é afeto. O Araújo sabia tudo do que era afeto. Quem não sabia é o STJ, quem não sabia é o STF. Que agora a pessoa vira pai, vira mãe, porque ela quer. E daí, Adriana, a gente advoga nas áreas de família, vira pai porque quer e abandona também no minuto seguinte. Então, a construção do afeto, ela é residualíssima. E nos casos que ela tinha que ocorrer, não o que nós fizemos com ele. Nós tínhamos casos clássicos de afeto. Quer ver o clássico? A mãe morre, a criança é muito pequena, o pai se casa e aquela madrasta cria como mãe. Claro que tem que ter afeto. É claro que tem que ser mãe. Eu não vou citar o seu caso, mas é o seu caso. Agora, você criou um menino. Mas, assim, desta teoria linda, que dava mãe a quem não tinha mãe, pai a quem não tinha pai, para multiparentalidade, nós somos longe demais. Tomem nota, nós erramos. Tomem nota, nós vamos pagar um preço caro por ter criado famílias disfuncionais com base no valor jurídico que não era para isso. O problema não está no afeto, está na consequência jurídica que nós exacerbamos com relação ao afeto. A teoria do afeto é linda, mas não tinha que ter chegado, não chegou. E ninguém tem coragem de dizer isso. Sabe por quê? Vocês vão sair daqui todo mundo me xingando, a minha classe vai ser péssima. Vão xingar, você não está louco, tá falando mal do afeto. Agora, eu sempre fui de BDFAN contra-majoritário. Mas de qualquer maneira, eu entendo, e aqui realmente eu termino, que é muito mais fácil a gente contribuir com a validade e eficácia 308, 309, 310 do Código, e para discutir no 263, o boi, quando morre pela machadada, quem responde pelo boi e quem responde pelas perdas e danos, do que discutir um direito de família sem base teórica, e que qualquer contra-opinião vira ou sexista, ou machista, ou isso, ou aquilo, e é o que mata o debate, né? Que qualquer coisa que você diz assim, então o senhor é contra as mulheres, não, eu sou a favor. Mas se eu falar alguma coisa, então o senhor é contra, daí eu vou para o Instagram, cancelado. Eu vou dizer para os senhores, nós vamos pagar caro a morte do debate acadêmico de direito de família em prol de valores politicamente corretos. O preço será caro, mas eu não vou ser imolado, porque eu estou caindo fora. Em dezembro, tchau IBDFAN, em dezembro, tchau direito de família, eu vou cuidar das obrigações e das sucessões. E deixo talvez aos senhores e senhoras mais jovens e com mais crença, que cuidem melhor desse direito de família, que nós somos gente que escreva contra a corrente majoritária, apontando que nem tudo está certo, como, por exemplo, a revogação do 426 por pacto judicial, que é hoje, uma forma de driblar a lei. Não gosto da lei, no pacto eu renuncio a herança de pessoa viva. Senhoras e senhores, muito obrigado. Eu adorei estar aqui e adorei começar a minha despedida do direito de família com vocês. São pessoas que estão no meu coração hoje e sempre. Muito obrigado.